Olá, bem-vindos ao Diversiarte, nosso podcast mensal que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, livros e arte em geral. Eu sou o Eduardo Stelita. E eu sou o Pedro Schenck. Hoje nós vamos falar sobre maternidade com Vanessa Lemos. A Vanessa, além de professora, pesquisadora, cofundadora do Instituto Diversidade, é mãe de 3 meninas. Muito obrigada, Vanessa, por você estar aqui conosco no nosso podcast. Obrigada, Pedro. Olha, estou bem feliz de estar aqui de volta, ainda mais falando de 2 filmes que eu amei assistir, super me identifiquei com eles e a temática tem tudo a ver com a minha vida, né? Então vamos lá. Então, como base para a nossa conversa, né, sobre o mito da maternidade perfeita, a gente vai falar sobre 2 filmes que fizeram bastante sucesso no último ano, que é A Filha Perdida, da Maggie Gyllenhaal, e Mães Paralelas, do Pedro Almodóvar. Então vamos às sinopses. A Filha Perdida, né, é um filme inspirado no romance da Helena Ferrante, é um livro que foi um best-seller, considerado infilmável por muitas pessoas, e a Maggie Gyllenhaal ela resolveu assumir esse desafio. E ele conta a história da Leda, que é uma mulher nos seus 50 anos, interpretada pela Olivia Colman, que está aproveitando as férias dela à beira-mar, numa cidadezinha de veraneio, quando ela conhece na praia uma jovem mãe que está hospedada também nessa mesma cidade, e a filha dessa jovem mãe, ela se perde na praia, o pessoal fica todo desesperado, a gente acha que a filha perdida é essa menina, mas felizmente rapidamente se encontra a menina. Por outro lado, o que some é a boneca dessa menina. E a gente descobre que quem roubou foi a Leda, e a gente nem entende muito direito por que a Leda roubou essa boneca, e ao longo da história a gente vai descobrindo um pouco sobre o passado da Leda, sobre a relação que a Leda teve com a maternidade dela, a relação que ela desenvolveu com as filhas dela, e como essa experiência da maternidade ajudou, né, a construir e a formar quem ela é nos dias de hoje. Então, o filme, ao retraçar o passado da vida da Leda, ele vai confrontando a essa figura de mentora que ela começa a ter em relação a essa jovem mãe que parece que está sobrecarregada, né, com as demandas da filha pequena, e como, né, ela começa a se enxergar também nessa jovem mãe. Então, é um filme muito profundo, muito bonito, com excelentes atuações. A Dakota Johnson, que é a atriz que faz essa jovem mãe, que é mais conhecida pelo filme lá de 50 Tons de Cinza, que foi um grande fracasso como filme, então ela também surpreende. A atriz que representa a Leda mais jovem também, foi uma atriz que também, juntamente com a Olivia Colman, concorreu ao Oscar, concorreu a diversos prêmios no circuito de prêmios, então é realmente um filme que traz umas questões bem interessantes, mas não é o único, né, Pedro? A gente também vai falar aqui do Mães Paralelas. Exatamente, Edu. A gente também escolheu o filme Mães Paralelas, que eu vou tentar contar um pouco dele sem dar muito spoiler. Então, o filme ele tem 2 personagens principais, que é a James, que é feita pela Penélope Cruz, e a Anna, que é feita pela Milena Smith. Então, elas duas dividem um quarto de hospital, né? As duas elas estão prestes a dar à luz. Ambas são mães solteiras e elas engravidaram sem expectativa nenhuma. Elas não queriam ser mães, do nada engravidaram. Só que essas 2 mães, elas têm expectativas e ideias muito diferentes sobre a maternidade, né? O que é muito interessante da gente analisar durante o filme. E aos poucos elas vão construindo uma amizade, que é muito legal, muito bacana de assistir. Mas a Janice, que é uma das personagens principais, ela tem um segredo muito grande, que é um segredo que eu não vou falar, obviamente, porque é o maior spoiler do filme. Mas também é muito interessante a gente ver que a partir desse segredo elas constroem um elo muito grande de amizade e também de um relacionamento maior que surge ao longo do filme. Então, Van, você que é a nossa convidada de hoje, a gente queria muito saber quais foram as cenas marcantes que você mais achou entre esses 2 filmes, ou de um filme só, o que você achou?
Olha, Pedro, no filme A Filha Perdida, né, tem várias cenas que me conectaram assim com esse universo feminino da mãe tentando ser mãe, ser profissional, ser esposa, desempenhar vários papéis, né? Uma única pessoa com vários papéis. E tem uma cena que a Leda está mais jovem e que ela está tentando estudar, tentando se concentrar e não consegue, porque as filhas ficam interrompendo o tempo todo, querendo a atenção da mãe, o tempo inteiro puxando a mãe, e esse conflito, né? De, caramba, eu vou me aprofundar aqui, vou estudar, vou conseguir me dedicar ao trabalho que eu estou fazendo, ou eu vou dar atenção às minhas filhas. Eu tenho 3 filhas, e muitas vezes eu passei por momentos parecidos, até hoje, inclusive, né? De estar tentando fazer um trabalho e não conseguir. Essa foi uma cena assim que eu falei, nossa, parece que é a minha vida. E a outra cena também que me chamou a atenção da Filha Perdida foi quando ela, né, mais jovem também, toma a decisão importante de seguir com a carreira dela. Estou tentando não dar muito spoiler, tá? Mas a reação do marido, né, do companheiro dela, de estar assim totalmente estupefato com a decisão dela e morrendo de medo de ficar sozinho com as filhas, sendo que isso ela já fazia recorrentemente, né? E no Mães Paralelas, para mim, a personagem que chama muita atenção também é a Teresa, que é a mãe, né? Que também é uma mãe, que é a mãe, acho que é a Ana, É a mãe da Ana, Ana. né? É a mãe da Ana, é. E também ali buscando, né, uma mulher mais madura, buscando ali uma realização profissional, né, como atriz. Então, quando ela chega e conta para a filha que conseguiu um grande papel, que realizando o sonho dela, mas precisa deixar a filha, que já é adulta, que já teve uma filha, mas está passando por esse momento do puerpério, né? E precisa tanto do apoio, né? A rede de apoio sempre composta por outras mulheres. Então, essas 2 cenas, assim, para mim foram muito marcantes, marcantes por conta da associação com a minha própria vida e com a associação dessas questões femininas, né? Uma mulher sempre precisa de uma rede de apoio e quando busca uma rede de apoio, geralmente são outras mulheres, a própria mãe, muitas vezes, né? E como é difícil não desempenhar bem esse papel de mãe, né? Porque é como se todas as mulheres já nascessem com um DNA, com um chip para serem ótimas mães. Isso não é uma verdade, né? Isso é muito bacana que você está trazendo, Van. Aliás, os 2 pontos, né? Eu acho que tanto dessa questão, né, de que a rede é construída por outras mulheres, como essa questão que você está trazendo, que eu acho que é um ponto que talvez é mais importante ainda na Filha Perdida, né? Essa ideia, esse mito da maternidade como algo natural, né? De que toda mulher vai querer ter filhos. Então, hoje em dia, a gente tem todo um movimento de contestação, né? De muitas mulheres querendo falar, olha, eu não quero ter filhos, não faz parte dos meus planos, está tudo bem, né? De que a gente tem não só uma sociedade que educa as mulheres para cuidar, né? Como se fosse a única responsabilidade delas, elas fossem as únicas responsáveis pelo cuidado, como também que existe uma pressão natural, que faz parte da natureza da mulher, essa maternidade, né? Como é que você enxerga isso? Como é que tem sido isso na sua experiência como mãe, como mulher, e como tem sido na experiência você tem tido com contato com outras mulheres que estão na posição de mãe ou que não estão na posição de mãe? Tem muito isso, né, que você falou, né? Muito de que essa desejabilidade social em torno da mulher, né? A mulher moderna, a mulher do século XXI, ela tem que ser independente, ela tem que ser profissional, tem que trabalhar, mas ela precisa ainda continuar sendo uma mãe zelosa, uma mãe amorosa, uma mulher que deseja a maternidade. E não é assim com todas as mulheres. Então eu quis ser mãe.
a maternidade sempre foi um desejo meu, né? Tive 3 filhas. Mas eu vejo outras mulheres que muitas vezes dizem assim: ah, eu vou ter um filho. Por que você quer ter esse filho? Ah, porque tem que ter um filho, tem que ter pelo menos um. Mas que, de fato, não é um interesse legítimo de uma construção da própria vida, dessa realização maternal, né? E desse papel como mãe. E o filme coloca muito essa questão, de que, inclusive a Leda fala, né? Ela tem essa frase de falar: eu não sou, ser mãe não é natural para mim, eu não sou uma mãe natural. Porque ela traz essa questão mesmo, né? Do quanto o papel de mãe é algo natural ou é algo desejado como um papel social que a mulher não pode abrir mão, né? E aí sim você vai vivendo a vida, muitas vezes, nesse desgaste, né? Porque mesmo quando você quer ser mãe, você realiza o desejo de ser mãe, mas você tem um desejo de ser uma profissional, mesmo desejando, né, ser essa mãe, não é fácil conciliar os papéis. Pelo contrário, né? É uma sobrecarga muito grande. Inclusive, tem vários estudos falando, várias reportagens sobre a sobrecarga mental da mulher. O quanto gerenciar esses papéis, pensar sobre articulação de tudo isso o tempo todo é extremamente desgastante. E o quanto a maternidade por si só, muitas vezes, atrasa, né, essa carreira, essa equidade que a gente deseja. Por quê? Porque, por um lado, você quer que a mulher seja mãe, tem essa desejabilidade. Por outro, você não quer que essa maternidade interfira em nada na vida profissional. Então, não tem uma tolerância para levar o filho ao médico, para levar a filha ao médico, para levar a tomar vacina, para poder lidar com as questões de doença ou questões da interação mesmo do dia a dia. Se espera que essa mulher continue com a mesma disponibilidade de tempo que ela tinha antes da maternidade, o que é impossível. O que é impossível. Então, é difícil conciliar tudo isso, né? De um lado tem que ser uma mãe, do outro tem que ser uma profissional, como se não fosse mãe. E mesmo as mulheres, as mais jovens, que hoje eu tenho contato, as minhas alunas, por exemplo, né, na graduação, ou até minha filha mais velha, que tem 17 anos, eu percebo que essa questão da maternidade é uma decisão a ser tomada. Não é o relógio biológico que vai bater e elas vão ser mães. Não, é uma decisão que eu ainda vou pensar, vou analisar melhor se eu quero. Que é uma evolução, né? Que é uma coisa legal. Eu me lembro nas empresas onde eu trabalhei, especialmente quando eu estava nessa faixa, né, do fim dos 20 anos, início dos 30, e tinha meio esse fenômeno, né? As mulheres ficavam grávidas, uma atrás da outra, e existia meio... Eu sentia, mesmo não sendo mulher, eu sentia que possivelmente até o ambiente organizacional cria essa pressão, né, para que as mulheres tenham, né, em um certo momento da vida, né, essa ideia de momentos de vida, em um certo momento da vida elas tenham filhos, né? E aí existe uma pressão também, olha, todos os meus amigos estão começando a ter filhos, todos os meus amigos estão começando a casar, a ter filhos, ou eu já tive um e agora tem que ter o segundo, porque os meus amigos estão tendo os segundos. Como é que isso entra nessa dinâmica da sociedade de hoje, né? Que cria esses desafios, que cria esses obstáculos, que demanda essas diferentes, esses diferentes papéis, né, da mulher. É sempre pressão, né? Eu não consigo ver esses papéis desempenhados sem uma boa dose de pressão. Então, tem muito isso, né? Então, por exemplo, quando eu tive minha primeira filha, uma menina, a pergunta que vinha quando eu fiquei grávida da segunda é: ah, então você quer um menino? Tem que ser um menino, né? Porque, caramba, tem que ter um varão na família, tem que ter um homem, você tem que ser mamãe, você tem que sentir, tem que viver essa experiência de ser mãe de um menino. Eu ouvia muito isso. Como se, biologicamente, a decisão e a escolha estivessem nas minhas mãos, né? Então, isso é muito louco, porque quantas mulheres são pressionadas, né? Isso vem do século XVII, XVIII, de você ter que ter o primeiro filho tem que ser um homem, que é o herdeiro, que é aquele que vai levar o nome da família, né?
E é totalmente descabido esse tipo de coisa, mas ainda, né, eu ouvi muito isso na minha segunda gravidez. Ai, tomara que seja um menino. Você quer um menino? Não, eu quero que tiver que seja uma menina, que seja um menino. E ainda eu falava provocando, eu quero que seja outra menina. E as pessoas não se conformavam. Como assim que era outra menina, né? Tem que ter uma menina, tem que ter um casal, essa coisa toda. Quando eu fiquei grávida da terceira, antes de saber que era uma menina, a mesma coisa. Agora, tomara que venha um menino, hein? Tomara que venha um menino. Nossa, 3 filhos, nossa, e todas aquelas brincadeirinhas que eu ouvia. Então, o meu marido ouvia que tipo de brincadeirinha? Ah, ele é o macho alfa, ele é o fazedor de filho, né? Ele fez 3 filhos, nossa, terceiro filho. Quanto viril, né? Quão viril é esse homem? E eu, o que eu ouvia? Que eu tinha que dar pelo menos um menino para o meu marido e que, nossa, 3 filhas, eu sou louca. Como é que você vai ter 3 filhos, né? Como é que você vai dar conta de tudo isso? Então, vejam que esses papéis de gênero, né? E essa desejabilidade, ela é bem delimitada, até nas brincadeirinhas que você escuta quando você está grávida. Então, foi assim, né? Na minha experiência foi assim, e eu vejo que segue, né? Segue a mesma linha. Então, as mulheres da minha família, a maioria tem só um filho, as minhas primas, todas cunhadas, tem tudo um filho só, não querem ter o segundo, outras estão pensando, mas sempre tem essa pressão, né? Da decisão de, nossa, vai ter só um filho? Como um único filho? Mas e a irmã? E o outro irmãozinho? E não sei o quê. Então, é sempre uma cobrança. Por isso que eu falei, esses papéis, eles sempre vêm sendo desempenhados com uma boa dose de pressão. É como se não bastasse a sua escolha individual. É como se não bastasse você dizer, não quero, né? Enquanto a Van falava, eu comecei a pensar por que as pessoas colocam esse peso quando fala que vai ter uma menina. Se vier um menino, então não tem o peso, não é um fardo, né? As pessoas falam como se fosse um fardo, né? Você contando a sua experiência agora, fiquei pensando muito isso. Qual o problema de ter 3 mulheres? Qual o trabalho de cuidar de 3 meninas? Né? O problema realmente é a menina ou é ela viver juntamente com os homens? Uhum. O que se escutava muito é, nossa, o meu marido, né? Vai ter um trabalho, né? 3 filhas para gerenciar, como se elas fossem, pela natureza, né, feminina, forem difíceis de gerenciar por conta do temperamento, por conta do comportamento, dos gastos. Então, já tinha todo o estereótipo formado, né? Nossa, 3 meninas, então você tá lascado, né? Porque vai gastar muito com roupa, com acessório, com maquiagem. Então, como se uma mulher tivesse que ser consumista nesses interesses. E olha, minhas filhas são consumistas, mas elas adoram livros. A minha mais velha toda semana pede um livro para eu comprar, que é um outro interesse, né? Ou então outra coisa que eu ouvia muito é, nossa, 3 filhas, vai ter que comprar uma arma, porque o que vai ter de gavião na porta de casa. Então, como se a essência feminina fosse, né, de atrair, né, outros homens para poder fazer a reprodução e ter muitos pretendentes e ter que, né, ali gerenciar tudo isso. Como se a gente estivesse lá na série que fala sobre isso, que acho que é Bridgerton, que fala sobre essas questões dos casamentos arranjados, né, de toda essa questão que envolve uma mulher. E uma terceira coisa que me chamava muita atenção é essa questão da histeria feminina, como se fosse muito difícil ter 3 filhas, porque elas seriam temperamentais, histéricas, barulhentas, e que minha casa seria assim quase infernal, sabe? Então, e eu não me dava conta de tudo isso, até que elas nasceram e que não foram nada do que as pessoas disseram que seriam. Foram 3 bebês bem calmos e que são 3 meninas tranquilas, são 3 crianças que estão aí crescendo e vivendo a vida. Mas olha como é forte, né, os estereótipos, como se fosse difícil gerenciar por conta do que se espera que seja uma mulher. E que nunca é algo positivo, né? Nunca é, nossa, você vai ter 3 filhas, caramba, 3 doutoras,
3 médicas, ou uma médica, uma advogada, uma professora. Você vai ter 3 mulheres bem-sucedidas que, nossa, que maravilha. Nunca ninguém disse isso, nunca. Então, acho que está muito ligado nisso, Pedro, da expectativa, né? Dos estereótipos. A expectativa é que o estereótipo se cumpra, porque ele já está lá. Aí você vai, desde que você engravida, você vai na expectativa que o estereótipo se cumpra. É assim que será uma menina, é assim que será um menino, que é uma coisa louca, né? Tem você perguntou das cenas, né, Pedro? Eu acho que essa cena realmente as várias cenas da mãe sendo, né, tendo que lidar com crianças pequenas que realmente exigem, que tiram a concentração, que exigem da nossa paciência. Essas cenas são definitivamente muito marcantes no filme, né? E aí eu queria trazer uma outra, que eu acho que talvez é uma cena que nem choque tantas pessoas, né? Que é a Leda, né? De novo, não, a gente está falando da Filha Perdida, né? A Leda, né, na história, vou dar um spoiler, um pequeno spoiler, ela abandona as filhas por 3 anos, ela sai de casa por 3 anos. E aí você tem essa cena do marido dela de joelhos, no chão, pedindo para ela não ir embora, né? A gente não se choca com o inverso. No Brasil, e isso é um dado da IPEA, né, do IBGE, 30% das famílias com filhos são compostas por mães solos, né? Eu fui criado por uma mãe praticamente solo, né? O meu pai, ele era pai de final de semana, né? De quinzena, nem de final de semana, era de quinzena. Vinha, buscava no final de semana, numa quinzena e pronto, e era isso, né? Então, isso que a Vanessa trouxe da rede de mulheres, eu tendo sido criado, né, pela minha mãe e uma presença também muito forte da minha avó materna, né? A gente não se choca com isso, né? E como também os filmes, até pouco tempo, eles reforçavam essa ideia, né? Pega um filme também conhecidíssimo, Kramer versus Kramer, né? Da Meryl Streep, do Dustin Hoffman, né? Que a mulher sai de casa por um tempo e aí o homem vira esse pai incrível, porque aí ele descobre que ele tem um papel de cuidado, né? E o incrível é que eu estou usando de forma irônica, né? E, na verdade, era o que eles deveriam ter feito desde o início, né? E na Mães Paralelas a gente também vê isso, né? A filha, a Ana, vai morar com o pai. Quando dá um problema aí que a gente não vamos entrar nos detalhes, né? E ela engravida, o pai despacha a filha para a mãe de volta, né? Então, até que ponto a gente se choca, fica tão horrorizado, né, com mulheres que né, não aguentam, né, e que não têm, às vezes, essa rede de apoio que permita que elas aguentem e os desafios, né, realmente de criar de criar crianças, né, seres humanos, né, sozinhas com muito pouco apoio, e a gente normaliza quando os homens fazem isso. Isso me chocou muito no filme, né? Porque, e é uma cena que provavelmente a maior parte das pessoas não achou tão chocante. Eu não sei qual foi a experiência de vocês vendo essa cena, que para mim beira quase o ridículo, né? Desse homem, né, ajoelhado, e essa mulher que fala, eu abandonei as minhas filhas, abandonei as minhas filhas. Não, eu deixei as minhas filhas com o pai delas. Como é que foi essa cena assim para vocês? Surpreendeu da mesma forma? Para mim, surpreendeu bastante. Como você falou, né? O natural, entre aspas, né? Que a gente está acostumado a ver é realmente o homem indo fazer o que quiser e voltando quando ele quiser, né? Depois que ele já viveu a vida dele, já às vezes resolve realmente ser pai quando já está com outro modelo de família. E aí volta para aquele filho que ele largou, e aí agora ele é pai, agora ele ama o filho, né? Isso é o comum que a gente tá para ver. E aí quando eu vi aquela cena eu também fiquei assim, acho que chega a ser até, não sei, assim, engraçado você ver aquela cena e pensar, meu Deus, isso acontece praticamente
todos os dias, com Uhum. várias famílias. Os homens vão embora e não e é comum, e tudo bem. Vai fazer o quê? Mas se uma mãe fizer isso, é de uma revolta. Eu tenho certeza que se a gente mostrar essa cena para vários homens, inclusive, não digo nem mulheres, mas a gente mostrar para vários homens, o primeiro pensamento vai ser indignação. Mas não, o natural é a mulher cuidar dos filhos, não é o homem. O homem, ele ajuda, ele não é não é a pessoa que tem que ficar 24 horas do dia dele cuidando dos filhos. Né? Acho que até eu comentei com vocês o que eu fiquei pensativo. Depois que você assiste esses filmes, você começa a analisar a sociedade por inteiro. Que eu estava no shopping e vi dois homens assistindo futebol num lugar, tomando cerveja, e depois veio as esposas com os filhos sentar com eles, conversar, e depois saíram de novo. Você fica bem, deve ser provavelmente os caras que trabalham a semana inteira, e aí final de semana finge que vai sair com a família, senta ali e vai tomar uma cerveja e assistir futebol. A mulher também trabalha a semana inteira, mas no final de semana ela também não tem um tempo para ela, né? Ela tem que levar os filhos também para se divertir. Por que todo mundo não pode fazer isso? Então, essa cena também me marcou bastante, fiquei bem pensativo. Sabe o que eu acho engraçado? É isso que o Edu até falou, né, que beira até ser patético, né? Porque é o desespero, tipo, o que eu faço com essas crianças, né? Porque para a mulher que é abandonada, que fica com a criança tendo a responsabilidade sozinho, é como se o manual de instrução já tivesse totalmente decodificado, como se a mulher soubesse exatamente o que fazer. E não é uma verdade, né? Quando a minha primeira filha nasceu, passou aquele período da cesárea, né, e de receber alta, a primeira coisa que eu pensei foi, eu queria ficar mais tempo aqui, porque eu não sei o que eu vou fazer que chegar em casa, como é que eu vou lidar com essa criança, como é que eu vou lidar com essa situação, né? E você vai aprendendo, você não nasce já sabendo. Provavelmente uma outra mulher, né, vai te orientar, como no caso foi a minha mãe, que veio e que dá o apoio, que orienta, né? Então, isso são as convenções, né, culturais, sociais, do que cada um tem que assumir o seu papel, né? Antigamente, a mulher paria o filho e o marido nem ficava perto, né? Ele nem participava desse momento. Então, a gente está numa nova construção de reposicionar esse papel desse pai, desse homem, né? Dessa paternidade ativa e afetiva também, né? De alguém que vai participar desde o primeiro momento, que vai dar o primeiro banho, que vai trocar, que vai acolher, que vai aconselhar, que vai conversar, né? Que vai estar próximo, dividindo mesmo essa parentela. Então, essa é uma cena que me chamou muito atenção. Mas aí eu queria puxar um outro gancho, que outra coisa que me chamou muito atenção também, é que quando começa o filme, A Filha Perdida, a Leda está numa ilha grega tirando férias sozinha. E aí o filme vai contando aos poucos a história dessa Leda, né? Ele vai abrindo aos poucos até desvendar todas as questões. E aí fiquei pensando, nossa, me peguei pensando, que mulher corajosa, né? Tirando férias sozinha. E aí eu fiquei pensando, olha de novo, né? O quanto a gente tem de estereótipos. Uma mulher de meia idade não tem que estar de férias sozinha, deveria estar com a família, apoiando outras mulheres. Como mostra no filme outro grupo familiar, onde tem as mulheres ali tomando conta dos seus filhos e se apoiando e tal. Então, tudo se resume a esses papéis, né? Esses estereótipos e essas caixinhas que o contexto social, cultural foi criando e que a gente tem que tomar muito cuidado para não perpetuar. Para, em vez de continuar, parar e questionar. Mas por quê, né? Por que me incomoda ver essa mulher de meia idade sozinha, de férias? Por que me deixa angustiada, né? Porque, de novo, eu estou ali reproduzindo uma imagem, né? Uma expectativa sobre essa mulher. Eu tinha também uma última pergunta, Van, que e aí? Então, como é que a gente lida com isso? Né? Com esse mito da mãe perfeita? Como é que a gente pode trazer um pouco mais de leveza? Ou o que a gente pode aprender com os filmes, com os dois filmes, né? Com as duas histórias, para trazer um pouco mais de leveza?
né? Porque o Mais Paralelas a gente falou um pouquinho menos, mas o Mais Paralelas conta muito dessa jornada, né? Especialmente da Janis, né? Da mãe solo também, né? Como é que a gente pode trazer essa leveza, tanto nos casais que existe a figura paterna, quanto nos casais onde não existe, né? Monoparentais. Olha, acho que a primeira coisa é ter a consciência de que a gente vai entrar numa jornada para errar e para acertar, e que ela não está pronta. E que ela é muito individual, né? Ser mãe é uma coisa muito individual. A gente criou um estereótipo da mãe amorosa, abnegada, e que só vai se dedicar aos filhos, e que a sexualidade dessa mulher acaba, né, no momento em que ela se torna uma mãe, porque é uma imaculada, porque agora vai entregar sua vida aos filhos. Isso não é verdade. Eu, durante um tempo da minha vida, fiquei sem trabalhar, fiquei uns 7 meses sem trabalhar, só cuidando das minhas filhas. E eu não fui uma mãe melhor assim. Chegou num ponto que eu falei, olha, eu quero trabalhar, e quero trabalhar bastante, porque eu gosto de trabalhar. E quando eu trabalho, eu sou uma mãe melhor. Sabe por quê? Porque eu estou mais feliz, porque eu estou mais realizada, porque eu dou o melhor de mim para minhas filhas. Vou estar cansada, vai ser difícil, é o dilema do equilíbrio. Mas eu sou uma pessoa completa. Então, eu acho que é isso. A leveza está em entender que é um salto no escuro, a maternidade ela é um salto no escuro. Muitas vezes você vai se ver reproduzindo as falas e o comportamento da sua mãe, da sua avó, da sua referência de maternidade. E você às vezes não vai gostar disso. Você vai falar, caramba, eu tô falando igual a minha mãe, tô falando igual a minha avó, tô falando igual a minha tia, tô falando igual a alguém que foi uma mãe para mim. E a gente precisa, às vezes, parar e falar, não, deixa eu corrigir essa rota aqui. Vai ter momentos em que você vai impor para sua família, para suas filhas ou para o seu filho, os mesmos estereótipos aos quais você foi encaixada e não vai perceber. Então, eu acho que entender que é um salto no escuro, é uma jornada que tem acertos e que tem erros, e que a gente precisa ter muita reflexão crítica sobre o nosso comportamento para evoluir, para fazer diferente. Mas e que não é uma garantia de que você vai ter sucesso, porque o que baliza tudo e o que faz a gente ter mais conforto no final do dia é o amor que você sente. Ele, eu acho que equilibra tudo, sabe? Você está fazendo por amor, você está fazendo melhor, e você está fazendo aquilo que faz sentido para você. Eu acho que é dessa forma que mães que terão filhos ou que não terão, pais que têm, que não têm, podem levar isso, né? É uma construção que você faz junto. Você faz junto com o seu filho, você faz junto com a sua filha, você faz junto com o seu parceiro, se ele estiver junto, ou você não faz com ele, se ele não tiver. Mas é uma construção de laços de afeto, de carinho, de troca, e isso é muito individual, é muito de cada família. E não precisa seguir um modelo já definido. É aquilo que é bom para aquele núcleo familiar, aquilo que for bom para nós. Perfeito. Pedro, você quer complementar? Só agradecer também, porque a gente, acho que independente de quem seja, é importante a gente estar sempre pensando sobre essas coisas, se colocando no lugar do outro, assim. Assistir os 2 filmes me fez refletir muitas coisas. Inclusive, né, como pensar como filho, como é para minha mãe, certas coisas também, né? A minha mãe é aquela mãe que não é carinhosa, assim, de afeto, né? Ela não é aquela mãe que vai ficar o tempo todo me abraçando, o tempo todo me beijando, mas ela mostra que ela me ama de outras formas. E é também de não colocar a mãe nesse lugar de... Acho que ela aguenta tudo, né? Ela precisa de suporte, precisa de apoio, precisa que as pessoas entendam o que se passa. É um lugar muito difícil, imagino, ser mãe. Mas, enfim, é isso. A Van falou tudo. Não tenho nem o que dizer. Só agradecer mesmo pela presença dela. Que bom, tem que aproveitar essa jornada, né? E ter essa leveza mesmo de encarar o desafio e fazer a sua história, fazer a sua maternidade. Sabe, ela com
com a sua autoria, com a sua marca. Ser a mãe que você é, a mãe que é possível ser. Eu acho que esse é o melhor recado. Seja a melhor mãe que seja possível. Aquela que faz sentido para você. Gente, maravilhoso. Eu acho que se a gente tem algo para passar dessa conversa de hoje, né, para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes, abracem suas mães, né, aproveitem essa oportunidade depois de ouvir esse podcast para abraçar a sua mãe, dar um carinho para sua mãe. Antes da gente fechar, eu queria ouvir, né, de vocês, se vocês têm alguma série, algum filme para compartilhar. Van, você tem algum que você gostaria de compartilhar? Que ajude também a construir um pouco mais de conhecimento, né, de reflexão, trazer ainda outras reflexões para as pessoas que estão nos ouvindo. Olha, eu não tenho um filme aqui na minha cabeça, uma série. Aliás, eu assisto tanta série, tanto filme, mas me deu um branco. Mas eu estou lendo um livro que é da Gina Ripon, que é Gênero e os Nossos Cérebros. E ela é uma neurocientista que escreveu esse livro justamente para falar sobre o mito do cérebro feminino e masculino. Então, ela está fazendo um trabalho muito legal, né? Comecei a ler há pouco, estou na metade, mas ela está justamente falando assim, olha, a neurociência está desmistificando isso, não tem esse negócio de mulher é boa para isso e homem é bom para isso. Mulher, né, tem que, de fato, ser uma mãe natural. E ela faz toda uma retomada, inclusive, desde os bebês, desde as meninas, desde os meninos, e ela tem uma conclusão muito interessante que é criando filhas destemidas e filhos solidários. Então, ela dá dicas para essa maternidade, olhando para as novas gerações, né? Sem uma geração tão presa a esses mitos, né? De que os meninos são de um jeito e meninas são de outro. Eu recomendaria esse livro, da Gina Ripon, Gênero e os Nossos Cérebros. Muito bom, uma leitura muito interessante. Maravilhoso. Chique, nós também aqui, não é só filmes e séries, não. Aqui também tem livros, estudos. Excelente, Ivan, excelente. Pedro? Olha, eu tô revendo The Handmaid's Tale e tem essa presença enorme de falar sobre a maternidade, né? E como eu tô revendo agora, eu acho que eu recomendo essa série, não só por isso, né? Sobre outras questões, mas fala muito sobre isso, sobre o lugar da mulher, inclusive, né? Porque em Gilead, né? Que é esse lugar que foi inventado nos Estados Unidos, né? As mulheres, elas servem apenas para gerar e não gerar para elas, né? As aias, elas geram para outras esposas. Elas têm que ter o filho e dar o seu filho para outra pessoa, porque eles dizem que Deus, né? Deus trilhou esse destino, esse objetivo para elas. E é forte, mas é necessário, sabe? Eu acho que todo mundo deveria assistir essa série, ela é bem, bem importante, bem necessária e fala bastante sobre maternidade. Excelente, excelente. Eu tenho dois para recomendar. Uma é aquela série que a gente já falou no nosso segundo episódio aqui, né? Foi até uma conversa, eu e a Van, né? Sobre o Little Fires Everywhere, Pequenos Incêndios em Toda Parte, eu acho o nome em português, a tradução, que fala também sobre o recorte, né? De raça, de classe e de gênero, né? As diferentes matizes da maternidade quando a gente cruza, né, as questões de raça e de classe também, né? Então tem uns debates aí muito interessantes, né, com as perspectivas da maternidade de uma mulher branca, de uma mulher negra e de uma mulher asiática. E tem um outro também que é um pouco menos conhecido, que é um filme que eu tem na Netflix, que eu achei na Netflix, que é uma maravilha, uma gema. É um filme muito gostoso de assistir, chamado Tully. Direção do Jason Reitman, que fez aqueles filmes do George Clooney, uma parceria que ele faz, o Garota Infernal também.
e com a Diablo Code, que é uma roteirista, né, que faz uns filmes muito interessantes. Então, é um filme com a personagem da Charlize Theron, com uma mãe sobrecarregada, e aí aparece essa babá mágica na vida dela, que ajuda a cuidar não só das crianças, mas cuidar também dessa mãe. E o filme traz realmente umas reflexões muito interessantes, é bem surpreendente o final, e eu recomendo demais. É realmente vai numa vertente um pouco diferente do Little Fires Everywhere ou do Conto da Aia, que são séries mais dramáticas. Essa consegue trazer uns aspectos bem interessantes da maternidade de uma forma leve e não menos reflexiva e impactante. E agora eu lembrei, né? Lembrei da Maid também, que é a série de Netflix, que fala também da mãe solo, né? Com uma filha pequena e precisando ali enfrentar o desafio de trabalhar, com quem deixar a filha, né? Todas essas questões da desejabilidade social, da pressão social para desempenhar esse papel e não ter uma rede de apoio, não poder contar com uma rede de suporte para enfrentar os desafios. Muito boa também, bem reflexivo, vale a pena. Hoje a gente conversou com a Vanessa Lemos sobre o mito da mãe perfeita. E se você, ouvinte, quiser sugerir séries ou filmes para os próximos episódios ou deixar um comentário sobre o podcast, deixa uma mensagem para a gente no nosso perfil no Instagram, que é @diversiartepodcast, ou no Spotify Diversiarte. Se preferir, estamos também no Instagram com nossos perfis pessoais, @peruchenk e @edu.estelita. Van, muito obrigado por essa excelente entrevista, muito obrigado por você dividir, compartilhar um pouco da sua experiência, da sua vida como mãe de 3 filhas, né? E você gostaria de fechar com uma mensagem final para os nossos ouvintes? Pedro e Edu, foi um prazer estar aqui com vocês, muito feliz de participar aqui desse podcast. Olha, a mensagem final que eu quero dizer é: a vida é essa jornada que a gente faz a nossa história, que a gente constrói a nossa trajetória, que vai ter altos e baixos, que vai ter acertos e erros, e que a gente pode ser muito feliz se a gente tirar um pouco dessa carga, dessa pressão social que existe, para a gente desempenhar bem esses papéis. E que papéis são esses, né? A gente está aqui para ter o principal papel, que é ser feliz. A vida é uma só. Beijo e até a próxima. Foi um prazer estar com vocês hoje. Obrigado por nos escutar e até o próximo episódio para mais uma conversa sobre diversidade e arte.